Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler os versos 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra e clamamos juntos, Senhor, pela iluminação do teu Santo Espírito, que hoje seja um dia de luz para cada um dos irmãos aqui. Em nome do teu Filho nós oramos. Amém. Irmãos, nosso tema hoje é: a igreja é católica. Hoje eu vou provar que vocês todos são católicos. Eu ia perguntar quem aqui era católico, mas é uma pegadinha malvada, né? Então vamos diferente. Eu estou dizendo que vocês são todos católicos. E no contexto evangélico, a gente costuma sempre fazer essa qualificação. Nós somos católicos, mas não romanos. Beleza. Apesar de que é fato que a síntese que foi necessária para surgir a Europa e o Ocidente foi uma síntese da fé cristã com a romanidade, né? Remy Braga escreveu sobre isso. E ele argumenta que até os protestantes que não dizem que são romanos também. Mas aí, é claro, nós não estamos falando do Evangelho, nós estamos falando da construção da cultura. O fato é que a verdadeira igreja é católica. A gente não pode ignorar esse elemento da nossa fé. Isso está no credo apostólico, está no credo niceno-constantinopolitano. Então nós dizemos que a igreja, no credo apostólico, a gente adota como símbolo de fé aqui na igreja, a gente diz que a gente crê na igreja santa e universal. Né? No início, quando a gente começou a falar isso, a igreja estava começando, e apesar de o credo apostólico ser parte da confissão de fé de todas as grandes denominações protestantes, evangélicas, na base, muitos crentes nem sabem disso, eles acham que isso é coisa de católico, romano. Né? E eu lembro de uma irmã, no começo da igreja, que ela mencionou isso num grupo de oração de mulheres que ela participava, aí foram chamar a pastora. Aí a pastora foi ver o que era, né, o credo apostólico, ela falou assim: não, a gente não acredita em nada disso aqui. Enfim, mas na verdade eu sei que ela acredita, né? Foi uma pequena confusão ali, por causa da associação com o catolicismo romano. Mas aí no início a gente ficou com essa dúvida: o que a gente vai dizer ao recitar o credo apostólico? Que a gente crê na igreja, que a igreja é santa e ela é católica, ou santa e universal? Universal também não ajuda. Não ajuda. E a gente ficou assim: e agora? Para onde a gente vai? Pelos escrúpulos, né? Esse negócio da gente já ficar usando cruz já complicava a vida, então a gente deixou universal. Mas o termo certo é católica. Católica. E isso então está no
Credo Niceno-Constantinopolitano, que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Então, a gente precisa compreender o que significa a catolicidade da igreja. O termo vem do grego katholou, que significa segundo a totalidade, ou segundo o todo. Esse é o sentido original da expressão. E tem aí esse pedigree teológico antigo, como eu mencionei, está na fé da igreja há muito tempo, como parte da ortodoxia cristã, foi reconhecido pelos reformadores também. Então, entre os puritanos, por exemplo, William Perkins escreveu sobre isso, sobre a catolicidade da igreja. O sucessor de Lutero, Philippe Melanchthon, escreveu sobre isso, depois a gente vai citar um trecho dele. Nós temos isso na base também do pensamento do calvinismo anglo-saxão, que foi muito influente no surgimento do evangelicalismo, na evangelização, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Então, a Confissão de Westminster também tem esse pano de fundo da fé na catolicidade. A gente tem denominações evangélicas ou protestantes que desde sempre sustentam esse ponto, né? Como o próprio anglicanismo, de onde vêm muitos líderes importantes para a igreja evangélica, conhecidos, né? Como John Stott, como C.S. Lewis, como James Packer, Alistair McGrath. Todo mundo vem da anglicana, são evangélicos. Talvez C.S. Lewis está no meio do caminho ali entre um anglo-catolicismo e o protestantismo, mas ainda assim ele se tornou anglicano, para a tristeza de Tolkien, né? Imagina isso, evangeliza o cara para ele virar católico romano, ele vira anglicano. Eles tiveram problemas de relacionamento por isso, mas o C.S. Lewis foi para o anglicanismo. E o anglicanismo sempre afirmou essa dimensão da catolicidade da igreja. Então, a gente precisa levar a sério isso e fazer essa pergunta. A nossa fé e a nossa vida como igreja também refletem essa dimensão da catolicidade? Gente, eu vou começar mencionando a razão porque o termo universalidade é bom, mas não é bom o suficiente para explicar essa dimensão da igreja. E eu vou citar um dos pais da igreja que foi influente na definição do que é catolicidade, Cirilo de Jerusalém, viveu entre 313 e 386 depois de Cristo. Então ele diz o seguinte: vejam só, isso aqui é lindo, prestem atenção. A igreja, então, é chamada católica, porque se espalhou por todo o mundo, de um extremo ao outro da terra, e porque ela nunca cessa de ensinar, em toda a sua plenitude, cada doutrina que os homens devem ser levados a conhecer. E isso com respeito a coisas visíveis e invisíveis, no céu e na terra. Ela é chamada católica também porque traz à obediência todo tipo de homens, governantes e governados, eruditos e simples, e porque é um tratamento e cura universal para cada tipo de pecado perpetrado, seja pela alma ou pelo corpo, e possui nela a forma de virtude que se nomeia, cada forma de virtude que se nomeia, seja isso expresso em atos ou obras, ou em cada graça espiritual que se pode descrever. Quer dizer, vejam que catolicidade é algo muito amplo. É uma espécie de plenitude multidimensional. É uma universalidade horizontal, geográfica, multicultural, mas também uma catolicidade ou uma universalidade de profundidade, é a doutrina inteira. Todas as partes da doutrina. Para usar a linguagem de Paulo, quando ele fala aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos, que ele estava limpo do sangue de todos, porque ele sempre ensinou o quê? Todo o conselho de Deus. Então, é tudo isso. Essa extensão, tem um teólogo católico que chama Avery Dulles, ele fala que seriam múltiplas catolicidades. Catolicidade não é uma coisa só, é muitas coisas. É o todo no sentido cheio. E ela pode ser descrita numa linguagem que foi muito importante na missiologia evangélica no século XX. Eu não sei quantos acompanharam, mas acabou de acontecer o Congresso de Lausanne, Lausanne IV,
dessa vez foi em Seul, na Coreia, e essa formulação sobre a missão emergiu lá em Lausanne I, em 74. E a gente diz o seguinte, a respeito da missão: o evangelho todo, para o homem todo, pelo mundo todo. Quem já viu essa expressão? Então, a gente pensa nela e pensa logo na missão, não? Isso é missiologia. Então, na verdade, isso é o princípio da catolicidade. Na verdade, o princípio da catolicidade unido ao princípio da apostolicidade. Mas a gente vai falar sobre ele semana que vem. Nós ainda estamos na catolicidade. Esse é o ponto. É o que o evangelho é uma coisa grande, que se aplica a tudo mesmo. Ele tem ressonância com tudo que é humano e com tudo que há na criação. Então a gente vai procurar explicar isso. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ir na raiz da catolicidade. E claro que a raiz é Deus e o seu verbo. A gente aprende no Evangelho de João que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então vejam essa linguagem, tapanta, em grego, tudo, todas as coisas. Essa expressão aparece em vários lugares no Novo Testamento. Se você começar a marcar, você vai ficar impressionado com isso. Aparece em vários lugares. E ali no Evangelho de João está muito claro. É que o verbo tem a ver com tudo. Pensa nisso. Se todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, por meio do verbo, então todas as coisas precisam de Jesus para desabrochar completamente. Todas as coisas precisam de Jesus para chegar no seu destino. Esse é o ponto. E isso, claro, a gente precisa descobrir, e a gente descobre com a iluminação do Espírito Santo, conduzindo a nossa vida. Mas veja o que diz a Bíblia em Colossenses, capítulo 2, verso 6. Abre sua Bíblia lá. Nós vamos pegar alguns versos antes da gente voltar em Mateus. Veja aí, Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler o versículo 6. A gente pode ler do 6 ao 10. Nós vamos examinar especialmente os versos 9 e 10. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele, a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Então veja o que nós temos aqui. Paulo está combatendo uma heresia que dizia que, além de você adorar Jesus, você precisa servir a outros poderes, a outras autoridades, a outras forças do mundo e do universo. Jesus seria uma divindade entre várias que, digamos assim, agrega valores em nome do florescimento da pessoa e da vida social no império. O Império Romano aceitava isso bem, gente. Para os imperadores, o problema não era você ter o seu Deus, era você adorar só o seu Deus. Esse era o problema. E se você adorasse todos os deuses, inclusive os deuses do império, então os seus deuses foram recrutados também, para todo mundo servir o império. E o Novo Testamento, o testemunho apostólico, recusa esse recrutamento. Ele diz assim, não, Jesus não tem que se encaixar em nenhum projeto de poder temporal. Os projetos de poder é que tem que encaixar em Jesus, é o contrário. O Rei dos Reis é Ele. Isso se aplicava também a religiões. Então, nós não vamos adaptar nada disso, nenhuma adoração de Jesus com outros deuses. E aí, enfim, isso é um argumento de Colossenses que, numa outra oportunidade, a gente vai estudar aqui. O primeiro livro estudado na Igreja Esperança, o primeiro livro da Bíblia foi Colossenses. Mas isso aconteceu na cobertura, na época, na cobertura do Newton, né? Era o quê? 20 pessoas, não ter que pregar Colossenses de novo. Mas, irmãos, o que nós temos então? Paulo contra isso diz, firmem-se em Cristo. Por quê? Porque Deus não está distribuído em vários poderes. Isso é o exclusivismo cristão. Toda a plenitude da divindade está em quem? Em Cristo.
toda a plenitude da divindade está em Cristo. Isso significa que em Jesus você encontrará Deus completamente. Então você não deve procurar em outras fontes. O que você não vai achar lá. É só em Jesus mesmo. Ninguém mais entrega a plenitude divina. Mas quando você encontra a plenitude de Deus em Jesus, o que acontece? Versículo 10. Ele, que é quem manda, porque aí vem os principados e potestades, e diz assim, não, peraí, você tem que dividir isso, não pode honrar só Jesus. Você tem que honrar a gente também, porque nós somos essenciais. E aí Paulo diz, não, peraí, Jesus tem a plenitude de Deus e é o cabeça de todo principado e potestade. Então, sob Jesus, todo mundo está igual, mesmo que hajam autoridades e tal, mas todo mundo está submetido ao governo de Jesus. E os principados e potestades não podem alegar nenhuma autonomia. Eles não podem dizer que eles vão te dar uma coisa que Jesus não é capaz de dar. O máximo que eles podem fazer é ser mediadores das coisas que Jesus quer te dar. Mas eles não podem alegar autonomia. Isso se aplica a qualquer coisa, a forças da existência, a poderes espirituais, a autoridades políticas, mesma coisa. Não existe, por isso não existe na compreensão cristã uma área, digamos assim, neutra de religião. Não, Jesus tem a ver com a minha vida pessoal, a minha caminhada, tem a ver com a minha saúde, tem a ver com a minha família. Ah, mas e na questão, que está inclusive em discussão hoje, e na questão política? Não, mas aí não se aplica, porque o Estado é laico, não tem nada a ver com Jesus. Não, porque ele é o cabeça de todo o principado e potestade. É isso. Então, o critério, até mesmo para você julgar até onde um poder temporal pode ir, é se ele está submetido a Jesus ou não. E se ele não está, a sua obediência a esses poderes também é relativa e limitada. Você não precisa pedir licença para ninguém para servir Jesus em lugar nenhum. Não existe isso, porque Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. Então você pode confiar. Jesus é que você tem devoção absoluta. E é o resultado disso. Versículo 10. Nele, o cabeça de todo principado e potestade, tendes o quê? A vossa plenitude. Então não apenas você tem Deus plenamente em Jesus, você tem a sua plenitude. Você se torna completo em Jesus. E você precisa se lembrar disso, especialmente quando vem um poder, uma força terrena, para te dizer que é Jesus e uma outra coisa, que não tem a ver com Jesus, que é o seu projeto de, por exemplo, de felicidade, de sucesso profissional, que aí você separa e trata com regras diferentes, né? Como se Jesus não tivesse a ver com aquilo. Ou então o seu projeto de felicidade afetiva, romântica, pode ser também. E aí você trata como um projeto separado. Não existe isso. Você só vai se encontrar inteiro em Jesus. Em Jesus você tem Deus inteiramente e você tem você mesmo inteiramente. Então, isso está falando do quê, gente? É uma linguagem de plenitude, vocês percebem? Essa palavra aqui, pleroma, traduzido como plenitude, significa o completo, o inteiro, o cheio, o aperfeiçoado. Esse é o sentido dessa palavra que aparece em vários lugares, pleroma. Então, nós temos a plenitude de Deus e temos a nossa plenitude nele. Agora, abre em Efésios, capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler aí versículo 9. Efésios, capítulo 1, verso 9 em diante. Aqui nós temos um hino trinitário, abrindo a carta aos Efésios. Esse hino começa no verso 3 e vai até o versículo 14. Ele é seguido por uma oração no verso 15. Não vou expor todo o hino, mas eu vou pegar um trecho dele, versículo 9 então. Ele fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tá? Panta, todas as coisas, as que estão nos céus, como as que estão na terra.
A gente tem uma linguagem similar em Colossenses. Então, segundo o apóstolo, quando chega a plenitude do tempo, então é o tempo cheio, o tempo certo das coisas se consumarem. Quando chega a plenitude dos tempos, Jesus se manifesta e Deus vai fazer então todas as coisas convergirem em Cristo. Então, o termo aqui, o substantivo é anakefalesis, kefalê significa cabeça em grego, significa encabeçar tudo. Então, o plano de Deus é fazer todas as coisas serem encabeçadas por Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Mas kefalê não tem o sentido apenas de autoridade, mas também de fonte. A partir de onde vem a força, a energia, a direção. Então, o ponto é tudo realmente convergir em Jesus. Esse é o plano de Deus para a plenitude dos tempos. Por isso a gente afirma a centralidade de Cristo. Todo joelho tem que se dobrar a Jesus. Isso é uma outra forma de falar do reino de Deus vindo através de Jesus, ou de Jesus sendo feito Senhor e Cristo. É uma linguagem diferente, né, um pouco mais metafísica que Paulo está usando. Em vez de usar a imagem do reino, do governo, ele está usando outra imagem. Mas ele está dizendo isso, que todas as coisas convergem em Cristo. Todas as coisas. Então, isso é importante. Deus criou todas as coisas, desde o início, no início da história. Mas Deus também está agora fazendo todas as coisas convergirem em Cristo. Então, essa convergência de tudo em Cristo é um reconhecimento de que o governo de Deus se estende sobre todas as coisas. Né? Como N.T. Wright fala, através de Jesus, Deus se tornou rei em uma criação que havia se rebelado. Mas não é que ele não era o rei, né? Ele sempre foi o rei. Mas a questão é esse reino ser reconhecido. Então, Jesus é o meio a partir do qual esse reino de Deus se manifesta no mundo. O que está incluído nessa convergência cósmica? Todas as coisas nos céus e na terra. E Colossenses, no trecho paralelo, diz as visíveis e as invisíveis. Tudo converge em Jesus. É até mesmo por isso que Jesus tinha um corpo físico. Porque Jesus queria mostrar como o seu corpo físico pode chegar à plenitude. E através do amor e do serviço, entregando o seu corpo físico para Deus e para o seu próximo, o corpo de Cristo, o que aconteceu com o corpo de Cristo? Ressuscitou. Então assim nós entendemos que a nossa plenitude está nesse caminho. É em Jesus que a gente vai ter plenitude. Esse é o caminho. Então esse ensino é muito claro no apóstolo Paulo. Uma universalidade de Cristo, em que todas as coisas estão conectadas com Jesus, numa afirmação muito ampla. E isso, claro, está em processo de implementação, né, no plano divino. Isso foi começado, mas não foi completado. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ver aí o versículo... no versículo 24 em diante, em Coríntios 15, 24, Paulo está falando aqui no contexto do seu discurso sobre a ressurreição, que no final, Jesus entregará o reino a Deus, o Pai, quando tiver destruído, ou no sentido mais literal, neutralizado todo domínio, autoridade e poder. Quando ele tiver neutralizado todos esses poderes. Porque ele tem que reinar, Jesus, até que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés, e o último é a morte. Versículo 26. E aí ele continua, veja no 27, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, mas quando diz todas as coisas, que todas lhe estão sujeitas, é claro que não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas, o Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, de novo, todas as coisas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De algum modo, então, Jesus é o mediador, o executor desse governo divino, ele está implementando o governo do Pai, e uma vez que esse governo esteja estabelecido, pela obra de Jesus, na história, nos séculos, então Deus será tudo em todos. Tudo em todos. De novo que nós temos aqui uma linguagem de totalidade. Uma linguagem de plenitude, mas, novamente, não é apenas a plenitude no sentido de extensão, da universalidade, todo mundo. Não é só isso. É Deus enchendo tudo, porque Ele se torna tudo em todos.
Então, é uma presença plena de Deus em tudo. Esse é um ensino que a gente pega de formas diferentes. Então, acho que os irmãos estão entendendo que antes da gente falar da igreja, a gente precisa falar do poder, da presença e do poder católicos de Deus. Existe uma presença e um poder católico de Deus, esse é o sentido, e é por causa disso que a igreja é católica. Assim como a igreja é una porque Deus é um, e assim como a igreja é santa porque Deus é santo. Então a igreja também é católica por causa de alguma coisa de Deus. E isso tem relação com a presença e o poder católico de Deus na criação. Agora, nós temos aqui esse aspecto subjetivo que está implícito aqui, Deus ser tudo em todos. Aí em 1 Coríntios, volte um pouquinho no capítulo 12, quando Paulo está falando sobre dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Veja daí em diante. 1 Coríntios 12, 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus realiza tudo em todos. Parece que Paulo gostava dessa expressão, né? Tudo em todos, novamente. Então, o ponto é que os carismas, dons, ministérios, aqui falando da própria igreja, os trabalhos e serviços, resultam de uma presença total, e total significa, então, trinitária de Deus. Deus está totalmente envolvido com a criação, e agora a gente vê aqui com a redenção e com a igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo distribuindo carismas, Jesus orientando os serviços, e o Pai viabilizando os trabalhos na sua providência, para que eles efetivamente aconteçam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo inteiramente envolvidos com a obra da igreja, e claro, o objetivo final é que ele seja tudo em todos, não apenas na igreja, mas, como a gente viu lá em Coríntios, em toda a criação. Então, isso seria a declaração mais básica do que é catolicidade, a plenitude trinitária de Deus, na plenitude universal da igreja, na plenitude do seu ser e das suas obras. Então tudo começa, na verdade, com Deus. É assim que a gente deve entender, por exemplo, né, nós vamos falar disso no Renovo, essa cruz celta. Muita gente pergunta, né, por que essa cruz celta? Em primeiro lugar, é bom todos saberem, ela é celta. E, então isso se originou num contexto específico da tradição cristã. Mas é um símbolo muito rico. Ele foi baseado num símbolo anterior, que era um símbolo pagão, né? Muita gente se horroriza, mas é um símbolo pagão. E o que vocês acham que a cruz era? A cruz era o símbolo do poder romano. Ela foi subvertida pelo Evangelho. E existe uma história na tradição de uma subversão muito bonita, que, enfim, ninguém tem certeza absoluta, mas pegou. É a explicação dominante. Está valendo. É que quando São Patrício foi evangelizar a Irlanda, e a história dele é muito bonita, tem um livro que chama Como os Irlandeses Salvaram a Civilização, sensacional, procure esse livro, que conta um pouco sobre a evangelização da Irlanda. E quando ele foi evangelizar, ele encontrou lá, a Columba também, na Europa, ele encontrou esse disco solar. E o esforço desse apóstolo dos irlandeses foi de explicar que Jesus é que governa tudo, não é o sol. Então ele botou a cruz em cima do sol. E ele disse isso, que quem governa a criação é Jesus. Não tem nenhum Deus, nem o sol. É Jesus que governa. Então, isso tem alguma relação com uma ênfase no cristianismo celta da unidade do Criador e da conexão do Criador com a sua criação e a unidade de criação e redenção. A salvação não é a gente ser tirado do mundo, tirado da terra. Não é isso. A salvação significa a transformação da terra. Novos céus e nova terra. Então, a gente usa desde o início essa cruz celta por causa disso, em primeiro lugar, porque ela representa não apenas a redenção pela cruz,
mas a redenção e a reconciliação de todas as coisas, pela cruz. É por isso que tem um círculo, não é só a cruz, é um símbolo. Mas a gente tem mais, né? Nós temos esses lacinhos aí, né? Já teve irmão que achou que eram serpentes, né? Que Deus revelou que eram serpentes. Não é serpentes, irmãos, isso é triqueta. É o laço celta, que tem 3 pontas, e ele foi usado para representar a Trindade. E por causa da dança trinitária, do Pai, Filho e Espírito Santo juntos, então tudo na criação é entrelaçado também, mas refletindo o Criador. A triqueta foi adotada nesse sentido, não só entre católicos, mas protestantes, e de certa forma essa cruz representa muito o que a gente afirma. O que a gente afirma de fato é a presença completa do Deus Trino na criação e na redenção. É por isso que tem essa cruz aqui. E se você perguntar, mas isso é católico? Exatamente. É isso. Isso é católico. A gente não inventou o nosso símbolo, né? Então, cada igreja tem um símbolo delas, né? Não. Paulo já fala da palavra da cruz, lá em 1 Coríntios, não precisa inventar. O símbolo de igreja é cruz, acabou. Esse que é o símbolo. Claro que a gente adotou uma versão estilizada disso aqui, mas o ponto é que a vida da igreja nasce daí. Isso é só um símbolo para comunicar uma verdade. É daí que nasce a vida da igreja. E por isso o princípio da catolicidade é tão importante. Porque a gente está se lembrando sobre Deus trino plenamente presente, trazendo plenitude para nós e para a criação. É o poder católico de Deus. E daí, então, a gente vai entender a catolicidade da igreja como missão. Agora a gente pode, então, para Mateus 28, nosso texto principal. Veja aí a sua Bíblia, Mateus 28, verso 16 em diante. Aqui nós temos a grande comissão, né? Talvez alguém pensou assim, uai, o sermão não era sobre catolicidade? E vai pregar sobre a grande comissão? Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe do que se diz aqui sobre a grande comissão. Vejam só, irmãos, como Mateus descreve isso. Os discípulos partiram para Galiléia, Jesus tinha ordenado que eles fossem lá para se encontrarem, mas era muito difícil de acreditar, então tinha gente se ajoelhando, adorando, e tinha gente, não era só o Tomé, né? A gente diz que o Tomé é só que não duvidou, mas tinha mais gente aqui, de acordo com o verso 17. Então, Jesus se aproxima e diz assim, olha o que ele diz, toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Agora vocês têm a chave para ler isso aqui. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estão entendendo a extensão dessa comissão? Por que existe essa comissão? Porque Deus está se preparando e preparando o mundo para ser tudo em todos. Vocês estão entendendo isso? É daí que vem a missão. É daí que vem a missão da igreja. Ao longo da história, que nenhuma igreja isoladamente vai cumprir, evidentemente. Nenhum crente isoladamente. Mas a visão que você não tem do que Deus está fazendo, Jesus tem. E isso basta. E Jesus sabe que esse projeto vai ser concluído. A nossa missão é servir a Deus com os nossos dons agora. E a gente tem que obedecer esse projeto. E aqui a gente tem 4 dimensões, né, de catolicidade. A gente tem uma catolicidade cosmológica, que são todas as coisas no céu e na terra, toda a autoridade no céu e na terra. A gente tem também uma catolicidade social, né? Todas as nações, todos os povos, todos os grupos. Nós temos uma catolicidade doutrinal ou confessional, é toda a verdade. E nós temos uma catolicidade temporal também. Todos os dias estão cheios, não tem nenhum vazio de Jesus. Todos os dias, até a consumação. Lembra da linguagem de Paulo? Ele falou que Jesus se aproximou na plenitude do tempo. Então, assim como existe uma plenitude do tempo ou dos tempos, Jesus também está presente em todos os nossos tempos. Todos os dias, até o final, para que esse projeto seja cumprido. Então vamos entender cada uma dessas
4 catolicidades aqui de Mateus 28. Em primeiro lugar, catolicidade cosmológica, ou seja, integralidade. Isso não está apenas aqui em Mateus 28, evidentemente, a gente leu lá em Colossenses, Efésios, leu em Coríntios, é todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E isso, claro, reflete o que está lá no Salmo 2, né? O Salmo não é o único salmo de coroação no livro dos Salmos, mas é um especialmente importante, é o segundo, e ele é aludido no Novo Testamento. Jesus ouve, quer dizer, o Messias ali, de forma antecipada, e isso aponta para Jesus, ouve do Pai essa mensagem: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É um salmo de coroação, que vai se cumprir em Jesus, quando Jesus é feito Senhor e Cristo. E agora Jesus aparece e diz, olha, se cumpriu, o Salmo 2 já aconteceu. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Messias foi coroado. Então o governo de Jesus é católico. Agora, nem sempre isso é compreendido. Muitas vezes a influência de Jesus é vista como um complemento a uma ordem natural que funciona por si só. E eu destaquei aqui que não. Para a gente ter a nossa plenitude, Jesus tem que estar no centro. Não existe nada no mundo que não precise do toque do Evangelho para florescer e alcançar a sua plenitude. E é claro, o pecado afeta tudo. Até a ressurreição dos mortos, as coisas são mortais, são afetadas pelo pecado. Mas não existe uma área que não precise de Jesus, do toque de Jesus, do governo de Jesus. Mas existe uma forma de dualismo, que é muito comum, que imagina um universo de 2 andares. Para as coisas espirituais, eu preciso de Jesus. Para as coisas temporais, não. Eu sigo o melhor conhecimento disponível. E eu não preciso vincular isso com Jesus. Irmãos, isso não é aceitável para o cristão, porque isso contradiz a crença de que toda a autoridade foi dada para Jesus nos céus e na terra. Contradiz. Vejam, eu não estou dizendo com isso que nós devemos impor um governo da igreja em todas as áreas da vida, sobre os outros. Os outros estão seguindo os deuses que eles querem. No dia que vai chegar, o governo de Jesus vai ser estabelecido de forma compulsória, e isso está lá em Filipenses, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso vai acontecer. Agora, a gente que já representa o reino de Deus, nós não temos a alternativa de dividir a vida entre o sagrado e o secular. Nós não temos essa alternativa. Quem quiser viver de outro jeito, viva. Mas aonde entrar o crente, então tem um Senhor e acabou. E a gente tem que viver aquele senhorio. Não importa a posição que você tiver, funcionário ou chefe. Na hora de você fazer o seu trabalho, você vai ter que fazer essa pergunta. E Jesus? Eu preciso obedecer. E eu preciso achar um jeito de obedecer aqui. A gente não pode confundir também os efeitos da nossa obediência ao reino com o próprio reino. Não é exatamente isso. Porque nós somos sinais do reino onde a gente está. Então, nosso objetivo é demonstrar o reino. Quem vai implantar o reino definitivamente é Jesus, não é a gente. Mas a gente não vai conseguir sinalizar o reino se a gente tem a vida dividida, o sagrado e o secular. Uma área que é a razão natural que governa e a outra que é Jesus. Não funciona. Tenta fazer a vida cristã assim. Você tenta e não dá certo. Claro que não vai dar certo. É porque às vezes você quer que a sua vida dê certo e não a sua vida cristã dê certo. E aí você fala, não, deixa eu deixar de Jesus aqui nesse canto, porque se eu misturar, vai bagunçar a minha vida profissional, a minha vida sexual, vai bagunçar tudo. Não, não tem essa alternativa. A gente tem que obedecer Jesus de forma integral onde a gente estiver. Um dos grandes pensadores reformados, Herman Bavinck, dizia o seguinte sobre a importância dessa unidade de criação e redenção. A reforma restaurou a uma posição de honra o primeiro artigo da nossa fé cristã universal e confessou isso enfaticamente. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Desse modo, ela descobriu e restaurou o natural a seu lugar de direito e purificou o estigma romano de ser profano e não santificado. O natural é tão divino quanto a igreja. É o mesmo Deus. Precisamente porque os protestantes combatem o pecado com mais seriedade do que Roma o faz,
também são capazes de apreciar melhor a dignidade da própria ordem natural. No protestantismo, a relação mecânica de natureza e graça dá lugar a uma relação ética. A fé cristã não é uma realidade quantitativa que se espalha de um modo transcendente sobre o natural, não é um temperinho, mas um poder religioso e ético que entra no natural de modo imanente e elimina não apenas o que não é santo. E aqui, falando sobre a concepção de João Calvino, o Evangelho chega a toda a sua plenitude, alcançando a verdadeira catolicidade. Não há nada que não possa e não deva ser evangelizado. Não apenas a igreja, mas a casa, a escola, a sociedade e o Estado são postos sob o governo do princípio do cristianismo. Isso é o que Hermann Bavinck dizia no final do século XIX sobre a catolicidade da igreja. Se você estudar a doutrina católica nesse aspecto, é claro que não há um entendimento tão claro sobre a unidade da natureza e da graça como a gente tem na tradição reformada. Mas a consciência da extensão do governo de Jesus é a mesma. Não importa se você é um pai de família, um chefe no trabalho, ou se você é um político, um prefeito, um policial, não importa onde você está. Nesse lugar, um principado precisa se ajoelhar. Ele tem que se ajoelhar, porque Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. E se você é a autoridade, você tem que sujeitar a Jesus onde você estiver. Não é isso que Paulo fala sobre o tema da família em Colossenses? Que os maridos precisam amar suas mulheres como Cristo amou a igreja? Que os donos de servos tinham que se lembrar que eles tinham um Senhor no céu? Então não é só você mais. Tudo que você está fazendo está sob esse governo de Jesus. Então isso é a catolicidade cosmológica. Nós temos também uma catolicidade social aqui, todas as nações, todos os povos, todos os grupos de pessoas. O governo universal implica um discipulado universal. O evangelho tem que chegar a todos os povos, então isso fundamenta o imperativo missionário. É justamente isso. É que o reino de Jesus se expande, se espraia por todas as nações, todas as etnias, né, os povos aqui. Isso poderia se aplicar também a subculturas, por exemplo, em uma cidade como a nossa. Todos os lugares o evangelho precisa chegar. Talvez você não seja a pessoa para levar, mas alguém tem que levar. O evangelho tem que chegar em todos os lugares. Gente de todos os tipos precisa receber. Isso corresponde ao que está lá na promessa abraâmica, né? Em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. É o cumprimento da promessa abraâmica. Então, a gente tem um nível sincrônico, né, dessa catolicidade social, que envolve missões transculturais, missões urbanas, envolve também uma representatividade da igreja em culturas e nações diferentes. Esse princípio fala de uma destinação universal da fé. Nós não acreditamos que existe um contexto cultural no qual o evangelho não seja relevante e necessário. A gente não acredita nisso. Por isso, então, a gente vai fazer missões transculturais. Nós temos uma catolicidade confessional também, não é isso? A doutrina, a totalidade da doutrina. Veja o que diz, então, Philippe Melanchthon, sucessor de Lutero na Reforma na Alemanha. Ele diz o seguinte: uma coisa é ser chamado católico, outra coisa é ser realmente católico. Aqueles chamados católicos que realmente abraçam a doutrina da verdadeira Igreja Católica, ou seja, aquilo que é corroborado pelo testemunho de todos os tempos, de todas as eras, que creu que os profetas e apóstolos ensinaram e não tolera facções, heresias e assembleias heréticas. Todos devemos ser católicos, ou seja, abraçar essa palavra que a igreja que pensa corretamente sustenta, separada e desembaraçada das seitas que combatem essa palavra. Então, a catolicidade confessional exige da igreja voltar aos seus fundamentos.
ela tem que voltar, e ela tem que se lembrar do passado, ela tem que se lembrar da tradição, isso tem a ver com o próximo item da catolicidade também, e ela precisa se lembrar da totalidade da doutrina. Então, veja que a igreja se afasta da catolicidade quando ela não planeja ensinar todo o conselho de Deus, em primeiro lugar. Infelizmente, muitas igrejas estão fazendo isso, né? Elas ensinam só elementos e evitam largas porções da Escritura, porque vai dar trabalho e não quer confundir o pessoal e manter todo mundo na linha. E não estuda a Bíblia. Eu e o pastor Igor temos um objetivo de longo prazo. Vamos ver se a gente consegue pregar a Bíblia inteira. Outro dia a gente sentou para fazer as contas, falta muito caminho ainda. Mas a gente vai pregar, nem que a gente fique velhote. Nós vamos pregar a Bíblia inteira. E aí, quando a gente acabar, se a gente acaba antes, a gente começa tudo de novo. A Bíblia inteira tem que ser pregada. E a verdade cristã precisa ser lembrada inteira. As grandes discussões, os credos, por isso a gente cita credos ecumênicos aqui, porque eles são a fé da igreja toda, não é só da igreja católica romana. A igreja católica romana é nova. Ela aparece do jeito que ela é hoje, né? Ela apareceu com a briga da reforma. Então ficaram os protestantes por um lado e os romanistas por outro. Mas era uma igreja só, sempre foi. Uma igreja só, é uma mesma fé. Eu não estou dizendo que nesse trabalho de promover a catolicidade completa, que a gente não vai pecar como em todas as áreas a gente peca, né? Então a gente tem grandes divisões na cristandade que, em muitos aspectos, ao longo da história, têm sido rediscutidas, revisadas, e você tem reaproximações aqui e ali, e isso não é um negócio que você vai ver no seu tempo de vida. A agenda da construção do corpo de Cristo, da casa de Deus, é uma agenda milenar que está nas mãos de Jesus, eu repito isso. Mas nós, na nossa geração, temos que estar na direção certa. A gente precisa estar na direção certa. Então, todo o conselho de Deus precisa ser ensinado, a integridade do Evangelho. Então, manter a integridade do Evangelho na igreja é parte da catolicidade. E, finalmente, a gente tem a catolicidade temporal, né, que a gente pode chamar também de continuidade. E isso significa essa consciência de que é uma igreja só ao longo da história. Então, os crentes têm que ter consciência de passado, né? Não só esperança do futuro, mas também consciência de passado. O Evangelho se manifestou lá atrás, é uma história que a gente conta, vem lá do Antigo Testamento, a gente vem contando, então, a história de Jesus e a história da igreja é uma história só, e ela continua. E é importante a gente olhar a história da igreja e reconhecer a presença de Deus em cada momento. A memória é necessária para ter esperança. A gente precisa se lembrar do que Deus fez para a gente entender o que Ele vai fazer. Então, quando você revisa a história do povo de Deus e a história da presença de Deus na igreja, com todos os seus problemas, né? Então você olha para o presente e você se lembra disso. Jesus, que estava lá, disse que estaria aqui. O mesmo Jesus que estava lá, que ressuscitou dos mortos, enviou os discípulos, disse: estou convosco todos os dias. Então, se Ele preenche todos os tempos, eu preciso ter olhos para enxergar a sua presença e o seu trabalho em todos os tempos. Tem gente que olha a história da igreja e só vê coisa errada. E tem muita coisa errada para ver, é verdade. Mas não tem só isso. Tem a presença de Jesus. E se você se acostuma com a presença de Jesus, você vai enxergar isso na história. Igualzinho com os discípulos. O barquinho lá balançando, os discípulos desesperados, Jesus estava lá. Ele estava dormindo, mas estava lá. O barco não ia afundar. Não ia afundar. Então, se você tem os olhos para ver e você olha a história da igreja, você vai encontrar a presença de Jesus, a despeito de tudo, enchendo todos os dias, todos os espaços. E isso nos dá confiança para crer que Ele está presente hoje também e até o final da nossa missão. Então, irmãos, catolicidade é muita coisa, como a gente disse, mas envolve principalmente, eu quero destacar o que está aqui em Mateus, a catolicidade cosmológica, que é a integralidade do Evangelho. A igreja precisa se lembrar disso sempre. Existe uma catolicidade social. Nós precisamos olhar para todos os grupos para pregar o Evangelho, e não só o grupo que parece com a gente. Nós precisamos pensar a missão de forma universal, todos os povos, em todos os lugares. A catolicidade precisa ser o Evangelho completo,
O evangelho completo tem que ser pregado desde o início da evangelização até a formação de líderes. A igreja precisa zelar pelo evangelho completo, precisa resistir heresias e precisa se lembrar de que ela não está inventando nada. Ela está guardando um depósito que já foi dado. Ele tem que ser guardado. E, então isso é integridade e a catolicidade temporal. A gente precisa se lembrar da continuidade. Nós somos uma pontinha da grande igreja de Jesus que está cumprindo a sua missão ao longo da história. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Não foi uma mensagem sobre a sua vida pessoal e suas questões. É uma mensagem sobre a igreja. Ora sobre isso. Como você pode participar dessa grande visão da plenitude de Deus, na plenitude de suas obras, na plenitude da igreja. Ora sobre isso enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor.